Eu tenho um segredo para te contar. Despertou a curiosidade? Então acompanhe o programa de hoje. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E aqui em nosso programa nós queremos reafirmar a importância da fé nos dias de hoje. O que é felicidade? Essa talvez deve ser a pergunta mais difícil de ser respondida. Alguns já até tentaram encontrar uma resposta, mas nenhuma delas satisfaz completamente o desejo que nós temos em nosso coração pela alegria. Alguns até pensam que a alegria está em consumir mais, comer o que quiser, viajar para onde quiser, comprar uma roupa de marca. E de fato, essas coisas que nós experimentamos na vida, elas trazem certo prazer e certa alegria. No entanto, o que nós esquecemos é que esses prazeres e alegrias que o consumo nos traz são passageiros e logo se acaba. A roupa estraga, a comida termina e a fome sempre retorna e a viagem acaba e você precisa voltar para casa, para a realidade da sua vida. Na verdade é que nós nunca estamos satisfeitos. A nossa alma, o nosso coração sempre pede mais. Por isso nunca encontramos a felicidade. Então qual é o segredo? Qual é o segredo para ser feliz? O apóstolo Paulo nos aponta na Bíblia que esse segredo ele descobriu. E o segredo a qual ele aponta é o segredo do contentamento, o segredo da alegria. Pois se todas as coisas que podemos consumir passam e traz uma alegria passageira, nós então estamos à procura de algo que seja eterno, algo que seja duradouro. O apóstolo Paulo nos conta em Filipenses como ele descobriu esse segredo e aonde está a resposta para o segredo da felicidade e do contentamento. Fiquei muito alegre no Senhor porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você percebeu a expressão que Paulo usa? Eu aprendi o segredo. E Paulo diz, aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação. O apóstolo Paulo foi um homem que sofreu, mas que sempre encontrou em Jesus Cristo a razão para se sentir completo, satisfeito e contente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu assisti há alguns anos atrás um filme chamado A Procura da Felicidade. Esse filme conta a história de um homem à procura da felicidade, enfrentando vários desafios, problemas financeiros, tendo que cuidar sozinho de um filho e vencer. Lutar e vencer, situações adversas e muita superação na história desse filme. Talvez você já tenha assistido, eu tive a oportunidade de assisti-lo no cinema com a minha esposa. E quando nós saímos do cinema, eu fiz uma pergunta para ela. Será que todas as pessoas que estão aqui sabem o que esse filme quer falar sobre felicidade? Será que todos conseguiram captar a mensagem? E há uma cena emblemática nesse filme, o momento em que o homem, repleto de dificuldades, em meio a muitos obstáculos, ele consegue um emprego. E no momento em que ele consegue um emprego, há um momento emocionante, onde ele desce e cita uma frase, desce de um prédio e cita uma frase que para muitos é a peça central, o ponto-chave desse filme. Ele diz,
esse pequeno momento da minha vida se chama felicidade. Este pequeno momento da minha vida se chama felicidade. Nós temos uma dificuldade enorme para definir a felicidade, principalmente porque as nossas vidas, elas se organizam, se estabelecem em ciclos de coisas boas e coisas ruins. O tempo inteiro, coisas boas e coisas ruins estão nos acontecendo. E quando nós perguntamos o que é felicidade, muita gente se confunde e erra. E preste atenção nisso, porque acreditam que felicidade é um estado, é uma condição, é um momento de alegria plena. O que nós encontramos na Bíblia, no ensino principalmente do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, é que as coisas não funcionam assim como muita gente pensa. Existem coisas boas acontecendo, coisas ruins acontecendo. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele está preso, por exemplo, e encoraja as pessoas a viverem alegres, a encontrarem alegria no momento de dificuldade. Você certamente já viu e ouviu histórias de pessoas passando por momentos ruins, mas alegres, ou de pessoas passando por momentos bons, favoráveis, entristecidas e deprimidas. Isso faz parte da vida. A pergunta é: como nós buscaremos, encontraremos e vamos experimentar essa felicidade tão dita, tão cantada e tão propagada por aí? Quando falamos de felicidade, a situação é sempre mais complexa, porque nós não estamos falando objetivamente de um lugar onde se chega, nós estamos falando de um caminho. E o grande problema para muitas pessoas é entender como fazer esse caminho, quais os passos dar e aonde se segurar nos momentos de instabilidade. Quando lemos o apóstolo Paulo falando sobre isso, no capítulo 4 da sua carta aos Filipenses, nós enxergamos um homem em meio a muitas dificuldades, dizendo que ele aprendeu o segredo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia estar honrado e humilhado. Ele faz uma lista de várias situações em que a vida muitas vezes é desafiada. E no fim, ele cita o versículo que eu disse no início da minha fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por que Paulo ele cita isso? Porque a Bíblia nos ensina esse caminho a algo maior e que nós nos esquecemos durante a caminhada. Que quando depositamos as nossas esperanças em algo que não se perde, em algo que não perece, em algo que não pode ser destruído, nós estamos no caminho da felicidade. É possível que você que está me ouvindo hoje, você que está acompanhando o nosso programa, tenha identificado a felicidade como algo que você pode obter, como algo que você pode fazer. As pessoas depositam as expectativas da felicidade num relacionamento, num bem, depositam as expectativas de felicidade em alguma realização, em algum sonho de infância. Há muito o que se falar sobre isso, uma lista interminável de coisas que nós elegemos, escolhemos para que por meio delas sejamos felizes. Mas o que a Bíblia nos ensina e o caminho que nos está proposto por meio da verdade de Deus é um único caminho. Felicidade tem a ver com as coisas que nós consideramos coisas últimas. E se essas coisas últimas podem ser perdidas, se essas coisas últimas podem deixar de trazer a segurança, a esperança e a alegria que nós desejamos, talvez você não trilhe esse caminho de felicidade. Mas preste atenção no que eu quero deixar para você aqui hoje. Preste bastante atenção na mensagem das Escrituras. A Bíblia diz que há um caminho para a felicidade, um segredo para a felicidade.
quando nós depositamos as nossas esperanças, quando nós depositamos as nossas próprias vidas. Entendemos que dessas coisas últimas, o nosso Senhor, o Deus eterno, o Deus infinito, indestrutível, através de Jesus Cristo, seu Filho, que nada pôde detê-lo, nem mesmo a morte, Ele é a nossa maior esperança. Nós temos paz de que seguimos pelo caminho da felicidade. Muito cuidado com as propostas de felicidade apresentadas pelo mundo atual, apresentadas pela cultura atual. Não é e nunca será o consumo, não é e nunca será um relacionamento, não é e nunca será o poder, o sucesso. A verdadeira felicidade é um caminho em que coisas boas e ruins acontecem, um caminho chamado Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós, quando passamos por esse caminho, quando vivemos nesse caminho, temos a segurança da felicidade, porque depositamos as nossas esperanças em algo que não pode ser destruído, em alguém que nem a morte pôde parar. Pense nisso. Você que está aí mergulhado na tristeza, mergulhado numa depressão profunda, fazendo tratamentos e que devem ser feitos, lutando e buscando respostas a respeito de alegrias, tristezas ou caminho para a felicidade. A Bíblia nos ensina que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai eterno, que jamais, jamais nos abandonará, apontará o caminho que nós atravessaremos para encontrar a verdadeira felicidade. Essa sim não se perde. O dinheiro pode acabar, o relacionamento pode se desfazer, o sucesso pode virar uma história, mas o Deus eterno, em quem depositamos todas as nossas esperanças, é a garantia de uma felicidade que não se acaba. Você pode passar por momentos ruins, você pode passar por momentos favoráveis. Nesse trajeto, o que importa é saber se estamos no caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Eu gosto e encerro a minha fala lembrando do grande compositor Johann Sebastian Bach, que lá em 1716, numa cidade da Alemanha, compôs uma cantata chamada Jesus, a Alegria dos Homens. E há um registro que o último coro dessa cantata, na verdade, Jesus, a Alegria dos Homens, é o nome do coro. Há um registro que, nesse coro, Jesus, a Alegria dos Homens, ele pôs vozes e notas que indicavam a felicidade. Essa é a segurança que temos. Jesus é a alegria que não se perde. Jesus é o caminho, a felicidade, por ser eterno, por ser o Senhor de todas as coisas. A causa última em quem podemos nos apoiar e dizer: nisto não nos perdemos. Coloque sua vida diante do Senhor Jesus, apresente-se a Ele em fé, creia nele como o Senhor da sua vida. Em momentos bons, momentos ruins, a felicidade será o seu trajeto, o trajeto de alguém que depositou no Senhor eterno todas as suas esperanças. Sabe por quê? Porque nele nós podemos todas as coisas. Nele nós podemos todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Existe uma canção que diz: todos os dias eu quero cantar uma canção de alegria, louvar a fonte de todo o meu prazer. A fonte de todo o prazer é o Senhor Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo a fonte de toda a nossa alegria, independente das circunstâncias. Eu quero orar por você, que não consegue encontrar alegria nas coisas que tem, que não consegue encontrar contentamento, talvez até nas pessoas que estão ao seu redor, porque você nunca está satisfeito com nada. Quero orar por você também, que precisa crer que o Senhor Jesus Cristo é a única fonte de toda a sua alegria e contentamento. Me acompanhe nessa oração. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque ela nos revela o segredo
para ser feliz de fato e de verdade. Que não é uma felicidade que encontra refúgio nas coisas ao redor ou nas circunstâncias, mas uma alegria, ó Deus, que encontra a fonte de todo prazer, a fonte de todo contentamento, que é o Senhor. O apóstolo Paulo nos diz que o segredo está naquele que o fortalece para enfrentar qualquer circunstância de perda, de falta e até mesmo naqueles momentos em que nada falta, aonde temos a tendência de ainda assim reclamar ou de abandonar o Senhor. Ajude, ó Deus, a cada um que está nos ouvindo neste momento, a que eles encontrem real contentamento, verdadeira alegria no Senhor Jesus, que é aquele que nos fortalece. E que possamos, ó Deus, olhar para Ti como a fonte máxima de todo o nosso prazer, de todo o nosso contentamento e de toda a nossa satisfação. Ó Deus, guarde o nosso coração para que sempre encontremos em Ti, através de Jesus Cristo, a única razão para ser feliz, independente das circunstâncias. Pois as circunstâncias, ó Deus, irá nos ensinar que o verdadeiro contentamento, que a verdadeira alegria sempre estará em Ti. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. O que é felicidade? Está aí uma pergunta bem complexa para a gente poder responder, né? E para mim, felicidade como cristão, como aquele que serve a Deus, eu acho que felicidade, penso que felicidade é estar plenamente satisfeito em Deus. E estar plenamente satisfeito em Deus, eu vou conseguir agradecer em todas as circunstâncias da minha vida. Então, estar plenamente satisfeito em Deus, eu penso que resume bem o significado do que é felicidade para todos nós. Esse mês de outubro, mais precisamente no dia 7 de outubro, a minha família vivenciou o óbito do meu pai. Depois de 14 dias acompanhando ele no hospital, no dia 7 de outubro, ele teve uma piora significativa e veio a óbito no dia às 10 horas e 20 minutos do dia 7 de outubro. E curiosamente, esse é o dia do meu aniversário, né? E algumas pessoas me perguntavam como comemorar o aniversário a partir de agora, tendo essa marca na minha vida. E eu respondia para as pessoas que eu não vejo isso como um problema, eu não vejo isso como um motivo de trauma, eu não vejo isso como um motivo de tristeza para mim. Pelo contrário, eu vi nessa situação que aconteceu com a minha família, eu vi disso um privilégio. Privilégio por quê? Deus deixou a marca do meu pai em mim para o resto da minha vida. Então eu vou sempre lembrar do meu pai, no dia do meu aniversário, com alegria. Não com tristeza, porque a alegria de poder sepultar o meu velho. Muitos não têm essa alegria, muitos não têm esse privilégio de sepultar os seus velhos. E eu tive essa alegria do meu pai partir com 81 anos e tenho essa marca em mim que eu vou me lembrar dela para o resto da minha vida, até o dia que o Senhor me chamar. Então eu vejo nessa situação um motivo de alegria, de felicidade, não um motivo de trauma, de tristeza. No dia do velório, algumas pessoas perguntaram também que paz é essa que vocês estão desfrutando aqui no momento do velório, que a gente normalmente quando vai em velório a gente vê as pessoas muito tristes, muito chorosas, muito melancólicas e vocês estão desfrutando de paz. A minha resposta para todos eles foi: eu sempre falei em velório e sempre disse para as pessoas que a paz de Deus excede o entendimento humano. E eu, naquele dia, estava desfrutando dessa paz. Disse para algumas pessoas que, inclusive, a paz de Deus, ela entrou sem pedir licença nos nossos corações. Eu acho que tanto de filhos quanto de netos, todos puderam experimentar dessa paz que a gente não explica,
mas a gente vive e a gente experimenta. E aquele dia todos nós estávamos consolados e tristes pela perda, sim, mas satisfeitos em Deus, satisfeitos em Cristo. A paz de Deus alcançou nosso coração de uma maneira surreal. A gente desfrutou disso ali naquele dia de uma maneira muito grandiosa. Uma dica que eu não vou me ater a falar de várias dicas, mas eu vou dizer de uma única dica. A gente anda tão preocupado em encontrar felicidade nos dias de hoje que a gente acaba esquecendo de agradecer pelo que nós já temos. A gente já tem o suficiente para ser feliz. O problema é que a gente anda tão insatisfeito com o que nós temos que nós não lembramos de agradecer por coisas simples que nós já temos dentro da nossa casa, que nós já temos na nossa vida. Então, uma dica que eu dou para todo mundo é aprenda a agradecer. Se você é casado, aprenda a agradecer pelo cônjuge. Se você tem filhos, aprenda a agradecer pelos filhos que você tem. Se você tem um carro, agradeça pelo carro que você tem. Se você não tem um carro, mas tem uma moto, agradeça pela moto que você tem. Se você não tem nenhum dos dois e tem uma bicicleta, agradeça pela bicicleta que você tem. E se você não tem nenhum deles e você anda de ônibus, agradeça porque você tem um ônibus para se locomover. Eu acho que o grande segredo para a gente encontrar felicidade é ser grato por aquilo que nós já temos e não por aquilo que a gente sonha ainda em ter. Você gostaria de entrar em contato conosco? É muito fácil. Basta você enviar uma mensagem para o número que está aparecendo aí na sua tela ou acompanhar as atividades de nossa igreja nas redes sociais. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com um profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 161 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade e, a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada que, com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão, visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 161 anos, evangelizando o Brasil. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. Se você perdeu alguma parte dele ou a ministração da palavra, você pode assistir o nosso programa todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. E que Deus abençoe grandemente a sua vida.